lá no templo infantil. Isto. Que bênção. Glória ao nome de Jesus. Sem correria, isto. Que bom como crentes nós poderíamos ser igual a essas crianças. Vamos para a igreja? Vamos para o culto? Vamos sair correndo de casa, né? Ótimo, ok? Irmãos, estão as cadeiras aqui vazias. Eu queria, os irmãos que chegaram, pode chegar um pouquinho para frente, porque as crianças ocuparam agora, para facilitar aqui a nossa comunicação. E chega aqui para frente, por favor, isto. Ocupe esse lugar aqui, por gentileza. Isto, para facilitar aí. Maravilha, ótimo, ótimo. Que bom nós podemos compartilhar da palavra de Deus. Hoje pela manhã nós falamos sobre algo muito importante na vida da igreja, o poder da unidade. Há poder na unidade, há poder quando a igreja ora junto, há poder quando a igreja foca o mesmo objetivo. E aí tivemos ali a ministração, inclusive a ministração da ceia. E eu quero nessa noite compartilhar algo para você a respeito de fogo também. O fogo de Deus não pode se apagar em nossas vidas. Amém, irmãos? O fogo de Deus não pode se apagar em nossas vidas. Gosto muito da leitura. Se você tivesse que um dia presentear algum livro para mim, você presenteia um livro que fala muito sobre avivamento. Heróis, no estilo Heróis da Fé, sabe? O avivamento. Eu gosto de assistir vídeos que fala sobre, principalmente, o avivamento nas Ilhas Fiji. Se você puder, você vai assistir. Por quê? O avivamento, volta e meia, é uma manifestação de Deus para reaquecer o coração do povo. Quem de repente passou por aquela experiência do batismo do Espírito Santo, do primeiro amor, se encheu, se alegrou, não se acomode nisso, você sempre vai precisar. Eu vou dizer uma coisa, isso não é de ano em ano. Você tem que estar buscando avivamento todos os dias. Ok, irmão? Não entra nessa história de achar que você... não precisa não. Todos os dias nós precisamos reaquecer, reavivar a nossa vida espiritual. E nós entramos aqui no mês de fevereiro, o mês do renovo. Repita comigo, renovo. Põe aí o bannerzinho aí, meu lindo, por favor. Mês do renovo. Então esse mês todinho nós estaremos dedicando a esse tema, a esta ministração. E inclusive dia 16, dia 17, dia 18 de fevereiro nós vamos ter aqui na igreja a semana do renovo. Nós vamos ter aqui aquela semana do Espírito Santo, onde nós só vamos ministrar coisas do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, a vigília do Espírito Santo, a oração no poder do Espírito Santo. Então, queridão, você não pode ficar de fora. Começamos no domingo pela manhã, domingo à noite, segunda à noite e encerramos terça-feira à noite. E eu trouxe aí um pessoal abençoado. Eu trouxe aqui, estou trazendo, se Deus permitir, a pastora Maria Isabel, Josiê, pastora Suzana e o pastor Marcos vai estar ministrando domingo pela manhã. Eu começo pela manhã, e aí os top das galáxias vão estar à noite aqui com a gente. Então, querido, só que uma semana antes nós vamos ter o que, irmão? Uma semana de oração, uma pegada de oração, 5:30 da manhã e às 23 horas. Ok? Pastor, eu só posso estar às 22. Vem às 22. Pastor, eu posso estar meio-dia. Meio-dia. Então nós vamos estar aqui no templo orando. Pastor, eu moro lá no Cochipó da Ponte, esquina com o vento que faz a curva, lá perto da Coca-Cola. Eu tenho que vir aqui na igreja? Você pode orar lá, não tem problema nenhum lá. Tá bom, Silvio, você não está escapo não, né? Pode orar lá. Pastor, eu moro lá. Quem que mora mais longe aqui? Em Terenos, né? Em Terenos. Olha, pode orar, quiser vir aqui, pode vir. O importante é você estar conectado na oração nesses dias aqui, amém? Se eu fosse você, por exemplo, essa semana eu já começo a minha dedicação em relação a isso. Sabe por quê? Eu quero ver o fogo cair. Eu quero experimentar coisas novas de Deus aqui. Irmãos, não tem como a gente escapar disso. E eu quero compartilhar contigo esta noite. O fogo de Deus não pode se apagar. Amém, irmãos? Você pode falar para a pessoa que está ao seu lado, não, o fogo de Deus não pode apagar em você, irmão. O
o fogo de Deus não pode se apagar em você. Alguns textos que eu tenho aqui, abra lá, vamos lá, Levítico capítulo 6, abra aí, Levítico capítulo 6, capítulo 6, verso 12 e 13, achou aí? Levítico 6, 12 e 13. Amém? E o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém, irmãos? Isaías capítulo 44, vamos lá, Isaías 44. Isaías 44, verso 3. Amém? Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Pais cheios do Espírito Santo, filhos cheios do Espírito Santo. Amém, irmãos? Vamos lá agora para Provérbios 28, 13. Achou? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Amém? Ezequiel 33, vamos lá, Ezequiel 33. Vamos fundamentar esta palavra aqui, nesses textos aqui, vamos lá. Ezequiel 33, o texto vai de 1 a 11, mas eu quero ler apenas alguns versículos aqui, para fundamentar também. Veio, pois, a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos dos filhos do teu povo e diz-lhe: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um dos seus limites e o construir por atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e ao abater, o seu sangue será sobre a tua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não deu por avisado, o seu sangue é sobre ele, mas o que se der por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier a bater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue derramarei do atalaia. Talvez eu esteja aqui como um atalaia, para dar algum aviso a você, ok? E eu não quero que a espada caia sobre minha cabeça. Por que eu quero ministrar e por que eu investi tempo de oração? Talvez eu teria até outra palavra nesse sentido, mas Deus me direcionou a algo muito importante esta noite. Gosto muito de estatística para fundamentar algumas coisas. E eu queria que você observasse aqui, irmãos, olha só. Possivelmente tenhamos no Brasil 40 milhões de crentes desviados. Escuta o que eu estou falando para você. Possivelmente no nosso país tenhamos 40 milhões de crentes desviados. Uma pesquisa realizada por um centro de estudo de cristianismo global, eles fizeram uma estatística dizendo o seguinte, que no trecho entre até 2020, que seria esse ano agora, haveria 2,2 bilhões de cristãos, 25% deles, ou seja, 700 milhões, seriam carismáticos e pentecostais. No entanto, de 30 a 40 milhões estarão desviados no Brasil.
E os motivos são os mais variados. O levantamento diz que 50%, 59% das pessoas decidiram, escute, decidiram abandonar a casa de Deus por vários motivos. Transferência de cidade, divórcio, nascimento dos filhos, morte na família. Em torno de 37% dos entrevistados alegaram que estão desapontados com membros e pastores. 19%, eles estão ocupados demais para participar das atividades da igreja. 17% disseram que eles têm responsabilidade com a família e por isso eles não querem nenhuma contribuição ou envolvimento com a igreja. Então você olha assim que são motivos, não vou dizer banais, mas considerado uma coisa muito interessante. Decidiram se afastar. 66% dos jovens que entram nas faculdades abandonam totalmente a comunhão da igreja. Se nós aqui tivermos 10 jovens que, se esse ano 2020 entraram na faculdade, 6 deles são propensos a se afastarem da fé. No primeiro ano. Primeira razão, por que você se afasta? Porque eu não tenho mais relacionamento com a igreja. Vê como que é importante o relacionamento da igreja. 96% desses 66%, eles disseram, eu tive uma mudança de vida que motivou eu a desistir de estar no meio da igreja. 73% dizem que eles tiveram um problema com a igreja ou com o pastor. 70% desses 73%, as suas crenças religiosas foram mudadas devido aos ensinos que absorvem a nível de faculdade. A maioria dos motivos que levam esses jovens a sair, a maioria, no contexto geral, são motivados por suas prioridades nos seus hábitos. Ou seja, eles saem de um nível de santidade e quando eles caem num reduto completamente, às vezes, pervertido, eles preferem deixar a nível de santidade e se embrenhar no chiqueiro. Escuta, irmão, 66% de cada 100 jovens que vão para a nossa faculdade, crentes em Jesus, 60 se afastam. É muita gente. Quais são os motivos? Quase a metade, 47% que deixou a igreja para se envolver com a faculdade, eles têm alguns motivos. 34% eles dizem, os membros da igreja são hipócritas, são julgadores, por isso que eu não quero estar no meio deles. 32%, não queremos mais conectado, não me sinto mais conectado com as pessoas da igreja. 25% dizem que estão com responsabilidade no trabalho e 24% estão discordando da posição da igreja. Por quê? Começam a receber coisas novas. E eu finalizo aqui, é muita coisa. 48% de pastores afirmam que estão completamente desgastados com o ministério. Onde teria que ser uma motivação, um prazer, uma alegria. Escuta, quase 50% dos pastores estão desgastados com o ministério. O ministério não tem prazer. Mas pasmem o que eu vou dizer para vocês aqui agora. 92% desses 48%, eles dizem que as suas congregações regularmente não dão incentivo para a família do pastor. Aí o pastor tem que lutar, motivando a igreja
mas veio a igreja desmotivando os familiares. Muitos de nós pastores, nossos filhos, não estão integrados. Eu conheço muitos colegas que hoje sentem a dor de não ver os seus filhos integrados totalmente na obra de Deus. E os filhos, quando vão conversar, falam assim: eu não suporto mais as pessoas tratarem o Senhor, e eu não creio que isso aí seja uma igreja ideal. 50% provavelmente de filhos de pastores não estão integrados nas igrejas. E pasmem, a onda de suicídio que temos nos pastores tem crescido terrivelmente. E a maioria das vezes motivado por pressão. Querem que o pastor se ocupe demais. E eu vou deixar bem claro para você uma coisa, irmãos. Pior estágio de um líder de igreja, pior estágio, e que nós podemos ficar, é quando nós somos tão úteis para a igreja e tão inúteis para o céu. Vou dizer uma coisa para vocês. Pior estágio que nós pastores podemos ficar, nós líderes, é nos tornarmos tão úteis para a igreja e tão inúteis para o céu. Tem que fazer, tem que ver o pastor, tem que passar. Não, meu irmão, cantamos aqui, queremos ver fogo descer? Então nós vamos querer. Se vocês querem que o púlpito fique incendiado, então promova isso também na vida de vocês. Promova isso na vida de vocês. Com todo esse contexto aqui, você há de convir comigo que nós precisamos de um poderoso, genuíno avivamento. E nós não podemos negar essa situação, que eu e você precisamos já não um movimento, mas de um mover sobrenatural, que nos impulsione, irmão, a ficar mais perto de Jesus. E esse mover tem que nos levar a uma profundeza no coração. Olha, irmãos, em nome de Jesus, nós não podemos trocar nada. E eu estou vendo, irmãos, hoje, logo depois do almoço, eu abri ali uma página de um site, estava lá: coronavírus já matou 300 na China, e já espalhou em mais de quase 20 países. A mesma reportagem. Do lado da reportagem, estava lá carnaval, estava lá um monte de coisa. Irmãos, será que nós vamos ter que esperar uma desgraça chegar? Aliás, a desgraça já está chegando, mas a gente não está percebendo. A trombeta está tocando e nós estamos simplesmente aplaudindo com alegria o que o diabo às vezes está fazendo. Nesta noite, em nome de Jesus, eu quero que você compreenda que nós estamos vivendo dias que milhares creem em Deus. No entanto, a realidade prática de andar no dia a dia com Jesus tem sido muito difícil. Nós criamos tantas desculpas, irmãos, muitas vezes para não estar no seio do ambiente de avivamento, que nós conseguimos muitas vezes tentar enganar Deus, mas não, a gente não engana. Sabe por quê? Quer você queira, quer não, quer eu queira ou não, se existe uma pessoa aqui, escute o que eu estou dizendo aqui para você, se existir nessa igreja uma pessoa com paixão, com coração sedento de Deus, eu quero avivamento, Senhor, na minha vida, eu quero entrar nas profundezas. Se tiver uma pessoa aqui e o restante não querer, Deus vai honrar esta pessoa e vai mandar o avivamento, porque é muito mais daquilo que eu e você quer. Ele quer derramar, e o avivamento começa aqui numa pessoa. A pergunta minha agora nesse instante: quantos aqui querem um avivamento genuíno? Fiquem em pé e dão glória a Deus. Aleluia! 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 Então o fogo vai descer. Escute só o que eu vou falar para você. Eu amo muito esse pregador.
Leonardo, pode sentar se você quiser. Leonardo Ravenhill, ele é autor daquele livro assim, Por que tarda o pleno avivamento? E uma das suas expressões, ele diz o seguinte: mais vale um dia de Pentecoste do que 10 anos sentado numa escola bíblica dominical. Mais vale um dia de avivamento, de Pentecoste, do que 10 anos sentado numa escola dominical. Ele quis dizer o seguinte: o dia que o Pentecoste veio, revolucionou o restante da vida dos discípulos, dos apóstolos. Mas muitas vezes as nossas programações, a nossa EBD não tem revolucionado nada na nossa vida. Talvez esta noite Deus pode continuar a derramar um fogo tão grande, queridão, que vai revolucionar e mudar a minha vida e a tua vida. E esse é o nosso desejo em nome de Jesus. Um dia de avivamento poderoso, muda a minha história, muda a tua história, muda a história da igreja, muda a família, muda a igreja, muda a nação. Se o que estamos aprendendo, ouvindo e vivendo não proporciona a presença de Deus, escuta o que eu estou falando para você. Se o que nós estamos vivendo e estamos presenciando não proporciona estarmos na presença de Deus, devemos rever nossas prioridades. Por melhor que estejamos fazendo. Porque é perigoso, irmão, ter sucesso naquilo que está afastando da presença de Deus. Se os teus estudos, o teu trabalho, aquilo que você faz, te distancia de Deus, não é sucesso, é caminho para o inferno. Por isso que a gente precisa de um avivamento, para aprender a priorizar o que é de Deus e o que não é de Deus. E às vezes nós temos sucesso no trabalho, sucesso no estudo, mas tão distante de Deus. Sabe por quê? Eu cresci, mas não fez com que a glória de Deus pudesse ser abundante na minha vida. É bom nós entendermos que João 15,5 diz: sem mim nada podeis fazer. E antes de termos uma plena comunhão com Deus, irmãos, Deus quer nos reconciliar com Ele. Jesus nos libertou e nós somos livres, amém, irmãos? Amém. Eu ia fazer uma dinâmica doida aqui, mas eu falei, não, eu vou deixar alguns irmãos escandalizados. Eu ia mandar um irmão comprar uma latinha de cerveja da melhor que tiver na cidade, não sei qual que é, mas eu ia pedir para ele trazer aqui. Eu ia pedir para ele comprar uma carteira de cigarro, e eu ia mostrar para vocês o que é estar livre em Cristo e o que não é estar livre em Cristo. Eu ia pegar cá a latinha de cerveja. Suponhamos que aqui é a cerveja, correto? Pode ser? Aqui é a cerveja. Gelada. Aqui é a cerveja, correto? Qual é uma cerveja boa aí? Qual que é? Agora ninguém sabe, né, irmão? Agora ninguém sabe. Mas vamos colocar uma Skol. Aqui é uma lata de Skol, correto? Hã? Vou mostrar para vocês qual é a diferença de quem é livre e quem não é. Eu sou livre em Cristo Jesus. Eu posso pegar uma latinha de Skol? Posso? Posso tomar latinha de Skol? Posso ou não posso? Posso, então eu vou tomar. Só que eu não quero. Eu não preciso. Eu não necessito para me mostrar que eu estou melhor ou que estou bem com todo mundo. Como eu estou livre, eu tenho o direito de dizer não. Essa é a minha liberdade, hein? Agora, se eu não sou livre em Cristo, o que vai acontecer? Alas, não tem nem irmão olhando. Desceu redondo. Aí eu pergunto uma coisa: se você dá isso para uma pessoa que não é livre em Cristo Jesus, ele vai dizer o seguinte: nossa, você bebe, é claro, eu posso beber como também eu não
eu não quero e deixa aqui. Agora vamos ver se você fica sozinho no final de semana, nesse calor, se você não toma. Quem que é livre aqui? Liberdade em Cristo Jesus. Você pode estar no meio da lama, mas você não se suja. Você está no mundo, mas você não precisa se mundanizar. O avivamento, irmão, tira a aparência e coloca em nós essência. Amém? É a grande diferença, a essência. Pastor, não tem nada a ver, a gente tomar uma cervejinha de vez em quando. Acho que isso aí não tem nada a ver. Tem a ver, irmão. Você e eu somos templo do Espírito Santo. Somos livres em Cristo Jesus. Conversa com o Hudson, o que é? Ficar dependente de bebida? Graças a Deus que Cristo libertou. Mas conversa com ele, o que é? Talvez você tenha que conversar com a Tamara, o que é chegar em casa todo mundo bêbado. Leonardo, está ali. Léo. Conversa com alguns filhos de pais que beberam. Não tem problema. Não faz mal. Se eu sou livre em Cristo Jesus, eu posso até estar numa rodada de amigos, parceiros, mas não vai me causar nenhum transtorno. As lombrigas não vão correr atrás uma da outra para tomar cerveja. Deus está falando? Eu não quero me livrar de tudo isso aqui, meu. Algumas manifestações, algumas evidências. Se eu não terminar a mensagem hoje, porque ela tem, eu acho que 10 folhas, eu termino domingo que vem, querido. Mas escute, algumas evidências que ocorrem quando a manifestação do Espírito Santo ocorre em termos de avivamento. Primeiro, liberdade. Repita comigo, liberdade. Eu sou livre. Eu sou livre. Livre para adorar, livre para correr, livre para celebrar, livre para sair do meu lugar, para estar celebrando. Vivemos num país livre que você pode amanhecer, você pode colocar o som alto aqui e louvar a Deus, você não vai ser impedido, você é livre. Segunda, alegria. Repita comigo, alegria. Quem que não gosta de ser alegre, irmão? Só que a nossa alegria não se baseia porque o nosso time ganha ou perde. Nossa alegria não se baseia porque o nosso salário saiu ou vai sair. Nossa alegria não se baseia naquilo que a gente acha que deve fazer. Não, nossa alegria, ela vem, é de dentro. É rios de água viva que fluirão, é daqui de dentro, do nosso coração. Você pode até receber notícias tristes. De repente você pode até receber notícias que de repente não foram do teu agrado. Mas ela não vai roubar a alegria maior de que está dentro de você. Então o avivamento promove isso. Quando você percebe que está sendo roubada a tua alegria, precisa se renovar, precisa estar na presença do Senhor. Terceira coisa que é muito importante, querido, a manifestação leva a um nível de santidade maior e melhor. Não de aparência, mas de viver em santidade. Porque tem um monte de gente com saia comprida, perna cabeluda, cabelo comprido, mas com a língua desse tamanho. Mas o seu nível de santidade promove, irmão, acolhimento. As pessoas se aproximam de você, não porque você parece um monge careca, não, porque você é pastor ou deixa de ser, não. Porque antes disso, alegria, padrão, estilo de vida é diferente. Coragem. A manifestação vem com autoridade, não autoritarismo. Comunhão, eu tenho prazer de estar em comunhão com os meus, com os domésticos da fé. E prepare-se, o avivamento dá vontade de você estar no meio do povo de Deus. Você tem vontade de estar no prazer no meio das pessoas que amam o verdadeiro Deus. Hoje tem reunião da célula. Não vai dar, tem um futebol. Mas você ama tanto a Cristo, que você quer estar no meio daqueles que amam a Cristo. Eu não estou dizendo que você tem que abandonar a família, eu não estou falando isso. Eu estou falando que você tem prazer
Quando você pode escolher, eu preciso estar na casa de Deus. É melhor estar na casa do Senhor um dia do que 1000 fora dele. Eu tenho prazer, eu tenho alegria de rever os irmãos. O avivamento vai promover unidade. Repita comigo, unidade. E o avivamento, atrás da unidade, vem uma coisa chamada cuidado. Repita comigo, cuidado. Eu tenho preocupação com aquele que está do meu lado. Eu soube que tem alguém que está doente, então eu vou ter o prazer de saber, escuta, como é que está fulano, como é que está a família de fulano, eu soube que está doente. Primeira lição, antes do avivamento, Deus sempre prepara um instrumento para despertar o seu povo. 2 tipos de comportamento na igreja que evidencia a necessidade de um avivamento. 2. Primeiro, indiferença. Segundo, comodismo. Se quando você fala em relação a conviver com a igreja, estar convivendo com os irmãos, torna-se indiferente, é mais um dia de reunião. Se o comodismo está assolando a tua vida, escute só o que eu vou dizer para você. Essa é uma das piores expressões que eu encontro, e falou muito comigo esse texto. Ezequiel 22:30, diz assim, se quiser colocar aqui no Data Show, pode colocar, irmão. Diz assim: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, que estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que a não destruísse. Olha só o pior. Porém, a ninguém achei. Escute, irmão, Deus procurando gente para entrar na brecha pelo povo, pela tua família, pelas pessoas, pelo seu trabalho. E aqui é a expressão, não achei. Quando eu li isso aqui, eu disse, Deus, eu quero ser esse homem. Eu não quero que o Senhor olhe aqui para a minha família e dizer, não tem ninguém que está entrando na brecha pela essa igreja, não tem ninguém entrando pela brecha de Campo Grande, não tem ninguém. Irmão, eu e você temos que ser esse homem. Deus, eu estou aqui para entrar na brecha. Deus não pode olhar mais para nós e dizer, quem que vai entrar na brecha pela Igreja Batista da Paz? E Ele não pode dizer, não achei ninguém. Em nome de Jesus, se nós queremos avivamento, nós entramos na brecha hoje. Entramos na brecha hoje. Entramos. Antes de Deus acender a chama, querido, Ele vai precisar preparar um instrumento para guiar e cuidar desse avivamento. E quando Deus começa, Ele começa a trabalhar com a igreja, mas não num todo. Ele começa a trabalhar primeiramente com essas pessoas. Essas pessoas têm uma característica, elas têm paixão. Repita comigo, paixão. Por Cristo. Repita comigo, paixão por Jesus. Às vezes ela não tem cargo, não tem função, não tem título, não tem nada, nunca pregou, nunca falou nada, mas desperta nela uma paixão por Jesus. E ela começa então a sozinha às vezes, não tem ninguém orando. E a segunda razão, que além da paixão, ela gosta de orar. Repita comigo, ela gosta de orar. Só que antes ela nunca gostou de orar, mas a paixão leva, porque ela entende que a única maneira de eu falar com Deus é através da oração. Tem uma garotada apaixonada aqui. Você olha nos olhos, os olhos brilham, ilumina. E a gente pergunta, como é que está fulano? Essa paixão tem que estar em nossos corações por Cristo Jesus. Nós temos que ser apaixonados. E quando nós estamos apaixonados, nós temos que estar conectados com Ele através da oração. Eu sei que tem muitos aqui, eu não consigo orar muito, eu não consigo. Às vezes você não precisa estar ajoelhado, dobrado, fazendo alguma coisa, alguma estrepulia em relação a isso. Mas você precisa estar conectado, ligado.
Entenda uma coisa, Deus vai chamar pessoas diferentes, no meio daquela indiferença que Ele está vendo. Escute só, se você está tão indiferente com a sua vida espiritual, te prepare, Deus vai levantar alguém, para fazer diferença na tua vida, para ser uma atalaia na tua vida, e mostrar que Ele quer que você reacenda a sua chama espiritual. Deus vai levantar alguém para nos tirar do comodismo, da zona de conforto. Essas pessoas às vezes não estão nos programas normais da igreja, mas elas sempre estão conectadas em oração, e às vezes elas estão carregando um fardo de outros que eles não conseguem carregar. São pessoas que estão inconformadas com a questão espiritual, são pessoas que estão inconformadas com as cadeiras vazias, são pessoas que estão inconformadas com o nível de apresentação. As pessoas não estão conformadas com o nível de culto que prestamos. São essas pessoas que Deus vai chamar. Escute, irmão, se você captar bem a mensagem, no próximo domingo, você não vai chegar aqui conformadinho, você vai chegar aqui: Deus, eu estou com tanta sede do Senhor, que aquilo que o Senhor me der para comer, eu vou comer, seja amargo, seja doce, mas eu estou com tanta sede, tanta fome, que eu vou beber a água que o Senhor der, que o Senhor der. Quem já passou extremo de sede? Quem já passou extremo de sede aqui? Eu sei que muitos já passou. No quartel passei uma experiência, nós estávamos lá em Corumbá, saí daqui com 92 quilos, irmão, 4 meses depois eu voltei com 72 quilos, 30 quilos em 30 dias, em 4 meses. Nós estávamos numa manobra, na beira do Rio Paraguai, desembarcamos do navio, e fomos lá e tal. De repente eu fui uma das equipes que ia buscar água, juntamos os cantis de todo mundo, e nós vamos buscar. Irmãos, nós não conseguimos entrar na água, no Rio Paraguai, andávamos à margem do rio, por causa dos corichos que tinha, 100 metros, e andaram 2 quilômetros, 3 quilômetros, 5, 8 quilômetros, alguém, chefe da patrulha, disse o seguinte: nós vamos ter que entrar, esse trem aí, vamos ter que entrar, e vamos pegar água, porque senão a gente não vai encontrar um lugar para a gente encher os cantis. E alguém disse: não aguento mais, o jeito que vier água, eu vou. E nós fomos entrando, e na medida que nós fomos entrando, quando nós alcançamos a água, eu tirei o capacete de aço, não quis nem saber, meti, era uma água meia barrenta, meia branca, o jeito que eu peguei, e fui tomando de olhos fechados, tomando aquela água. Quando foi terminando a água, irmão, no capacete comecei a ver um monte de girino ficando. Não sei se estão aqui ainda. Eu estava com tanta sede, e outros colegas também. Cara, a gente não queria saber, a gente estava com tanta sede, que a água que veio a gente toma. Da mesma forma, às vezes a água que Deus vai te dar não é uma água que você, não, é uma água amarga. Mas você bebe do mesmo jeito, porque a tua sede, a tua fome, é o tempero da sua vida espiritual. É ou não é? O melhor tempero é a fome. Chega com fome aqui domingo que vem, irmão. Chega com fome nos próximos encontros na célula. Deus, o Senhor vai ter que falar alguma coisa. Eu preciso que o Senhor, Senhor, se o Senhor quiser usar alguém, se o Senhor quiser o pregador, mas Senhor, eu tenho que sair da tua presença com alguma direção. Eu preciso muito. Se você quer isso, irmão, te prepare. Deus vai surpreender você. Deus nunca vai escolher os fortes, capacitados. Ele vai procurar pessoas simples. Ele vai procurar gente que está disponível. Sabe qual deve ser a nossa oração? Senhor, você pode fazer o que for, mas se você fizer esta oração aqui, que eu vou ensinar para você aqui, para que o avivamento realmente se manifeste, você começa a orar a partir de hoje assim: Espírito Santo, repita comigo: Espírito Santo, enche-me da tua presença. Espírito Santo, quero ser um instrumento nas tuas mãos. E aí você começa a repetir: me enche, me enche,
Me enche, Espírito Santo. Me enche. Irmão, não fica aí, Deus, olha para mim, olha lá, olha lá. Não, Espírito Santo, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti. Preciso da Tua presença é fundamental para mim. Tua presença é essência, Tua presença é demais para mim, eu preciso dela, Senhor. Começa a fazer essa oração, e eu tenho certeza, o avivamento vai chegar na tua vida, em nome de Jesus. Na tua vida. Na tua vida. Deus busca, irmão, quem está buscando Ele. Deus busca quem está buscando Ele. Segunda lição: a confissão de pecados incendeia a chama do avivamento. A confissão de pecados são os gravetos que a gente vai colocando ali. Provérbios 28:13, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Há uma chave que abre cadeias, que alivia o peso, que reata relacionamentos e traz cura e salvação para a alma. Chama-se confissão. Repita comigo, confissão. A confissão é o começo de uma grande transformação de vida. É quando nós assumimos a nossa responsabilidade, nós assumimos o dano, assumimos o prejuízo, mesmo sendo prejudicados, mas nós assumimos a responsabilidade. A confissão é o caminho obrigatório para cura e libertação. Volto a dizer, cura e libertação para muita gente deprimida passa pelo crivo da confissão. E eu creio que não é apenas uma chave, não é a chave que abre apenas uma, mas várias portas de restauração emocional, afetiva e espiritual. Confissão. A confissão tem poder de romper todo e qualquer laço e aliança do passado. Seja feito com demônios, com oferendas, nos relacionamentos, a confissão vai trazer arrependimento. E a confissão dos seus pecados libera a salvação em nossas vidas. O avivamento verdadeiro traz consigo o temor de Deus. E no avivamento, o arrependimento é o personagem principal. O arrependimento não é simplesmente você confessar, virou a esquina, você continua no mesmo barco. Não, o arrependimento é dizer o seguinte: epa, fui até aqui. É até aqui. Eu me arrependi, eu não quero mais. Vou prosseguir uma nova vida. Isso aqui não serve mais para mim. Não, mas toma mais um pouquinho. Fuma mais um pouquinho. Não, obrigado. Agradeço. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Amém, irmãos? Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. No avivamento, o pecado é odiado e abandonado. E a palavra de Deus é mais desejada e exaltada. Esta é a evidência do verdadeiro avivamento. Escuta aqui, irmão. Se você está achando normal uma vida de pecado, se nós estamos achando normal a nossa juventude, às vezes, não digo juventude da igreja, mas a juventude num contexto geral, fornicar, se a gente acha normal o namorado dormir na casa da namorada, a namorada sair da igreja e ir para o motel, se a gente está achando isso normal, alguma coisa está errada em nós. Se nós estamos achando normal esse ambiente, já não é um caso de avivamento, mas sim um caso de libertação. No avivamento genuíno, torna-se prazer do crente buscar a Deus constantemente. Eu tenho prazer na lei do Senhor. E nesta lei, eu medito dia e noite. Escute, irmão, é inevitável termos crentes cheios do Espírito Santo. E é inevitável, na maioria das vezes, o crente cheio do Espírito Santo ser uma pessoa chata para aquele que é carnal. Porque onde você está, eu tinha um colega
Brandão no quartel. O dia que tinha de plantão, quem é que estava? Brandão. Ah, a gente vai ouvir o dia todo sobre Jesus. Que cara chato. Brandão sentava do lado da gente, eu já era crente e ele também. Ele sentava do lado, rapaz, Jesus é bom, hein? Jesus é muito bom. Brandão, cara, dá um tempo. Eu não posso, cara, o que Jesus fez por mim é coisa maravilhosa, mas que Jesus é bom, é. Daqui a pouco, meia dúzia já começa a levantar, saía, eu vou para não sei para onde. Mas, no entanto, irmão, era o plantão mais tranquilo, porque mente vazia, a gurizada saía de perto, ia ler, estou ocupado, estou fazendo uma coisa aqui, estou fazendo uma faxina, porque o Brandão, assembleiano, cheio do Espírito Santo, estava lá. Deus é bom demais, Deus é bom demais, aleluia. De vez em quando ele ficava lá na guarita, rabaxere canta lá, bala. Ei, Brandão começou aquela coiseira doida lá. Para quem é carnal, você se torna chato. Mas se você também é, onde tem um fogo, junta as brasas. É inevitável na igreja ter crentes cheios do Espírito Santo. Você viu hoje aqui? Veio 3 ungidos aqui. Nós não combinamos nada, só avisei, está na hora de vocês orar. Eita! Precisa pastor mandar? Tua fome é o teu tempero. Agora, Deus quer usar só essas 3 aqui? Fala para a pessoa do lado, Deus quer te usar. Deus quer te usar. Olha aqui para mim. Se você não quer ver o fogo cair, pastor, por dentro de mim, eu glorifico a Deus. Cemitério da Paz, Cemitério Parque das Primaveras, Santa Amaro, está cheio de gente assim. Eu oro e glorifico a Deus dentro de mim. Sabe por quê? Que está por dentro, põe para fora. O que o Espírito quer fazer, querido amado irmão, é incendiar o teu espírito, para que quando você estiver na presença dele, você não vai preocupar com tradicionalismo, com pentecostalismo, porque isso não é para esse tipo de pessoa, é para crentes em Cristo Jesus. Mas a confissão vem assim, irmão. O Espírito Santo é tão tremendo que ele não vai apertar a tua garganta e dizer, confessa, confessa! Não. Ele vai te levar ao quebrantamento. Repita comigo, quebrantamento. O quebrantamento às vezes vem com choro. Sabe por quê? O quebrantamento vai gerar restauração. E eu digo uma coisa para você, a restauração vai vir por inteiro. Por inteiro. Por inteiro. A confissão gera quebrantamento. O quebrantamento gera arrependimento. E o arrependimento gera perdão. Perdão, perdão. O avivamento desperta um novo padrão de vida espiritual em nós. E aí eu creio, irmãos, firmemente, que Deus quer nos dar um novo padrão de vida espiritual. O avivamento vem para melhorar o nosso relacionamento com Deus, com o seu reino e com as pessoas. Escute aqui, irmão, escute aqui. Se você for fazer uma entrevista de trabalho amanhã, você vai de qualquer jeito? Eu tenho certeza que com a roupa que você veio hoje na igreja, você não vai amanhã lá. Não vai. Você vai se ajeitar, prender o cabelo, escovar o dente. O avivamento vem com um padrão que estabelece a maneira que Deus quer que nós vivamos, e não do jeito que nós queremos. Vou repetir. É Deus que vai estabelecer a maneira da qual queremos adorar a Ele.
a maneira como que nós vamos fazer ele. Querido, um dos primeiros sintomas da frieza espiritual é o afastamento gradual e não o envolvimento com o reino de Deus. Desculpa minha posição. Você está congregando em algum lugar? Não, mas eu estou firme em Jesus. Beleza? Você é o tipo de soldado que é alistado, que não vai no quartel? Você é o tipo do soldado que você se preparou para a guerra, mas está completamente desarmado? As coisas mundanas, o secularismo e os valores mundanos começam a ter muito mais influência do que as coisas do reino de Deus. O padrão que Deus vai estabelecer, querido, é que tudo que você vai fazer envolve para Ele, é nele e por Ele são todas as coisas. E aí nós vamos ficar numa questão que o pastor falou hoje pela manhã aqui. O problema é a renúncia. Renúncia do nosso tempo, renúncia do nosso prazer, renúncia da nossa vida financeira. E esse é um preço que nós não queremos pagar. Mas quando nós recebemos o verdadeiro avivamento, Ele vai despertar em nós o prazer de vivermos para Ele e por Ele. E tudo que gira em torno de mim, passa agora a girar em torno dEle. As minhas decisões não são mais em favor minha, mas em meu favor, mas em favor dEle, é para Ele. Porque eu começo a crer e ter a certeza que Ele sempre tem o melhor para a minha vida. O comprometimento dá lugar apenas ao envolvimento para essas pessoas. E depois desse envolvimento, passa a ter apenas um mero espectador da fé cristã. Onde alguns deixam de carregar suas Bíblias, onde deixam de carregar os seus aparelhamento para estar na casa do Senhor. E o último estágio é a apostasia, o afastar gradual da fé. Dentro desse contexto, eu começo a selecionar, a criar um ambiente de panelinha. Eu só vou estar perto daquele pessoalzinho que não quer nada, né? Mas em nome de Jesus, o avivamento vai destruindo, vai interrompendo, vai quebrando isso, e vai nivelando, e vai enchendo. Já que vocês levantaram e querendo mover de Deus na vida de vocês, te prepare então, meu irmão. Deus vai começar a mexer nas suas estruturas. Vai. Deus vai te levar você a algumas renúncias. Te prepare, irmão. Como que isso aí é importante? Efésios 5,14 diz: por isso lhe foi dito, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. O avivamento vem para despertar para uma nova realidade, uma nova vida espiritual, onde rios de água viva fluirão de dentro do nosso ventre, onde o nosso nível de intimidade com Deus aumenta, onde nós entendemos que Cristo é a razão do nosso viver, tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo é nele. Deus quer mudar esse cativeiro de estar preso às circunstâncias mundanas, e Deus quer libertar você para estar debaixo de um governo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O avivamento não precisa vir com mais uma mensagem. O avivamento tem que ser em nós a mensagem. Enquanto nós queremos uma mensagem para o mundo e não sermos a mensagem, nós vamos receber mais a mensagem do mundo que nós transmitimos a mensagem de Cristo ao mundo. Eu tenho crido, querida amada, na plena certeza que o maior acontecimento e mais espetacular avivamento que nós, filhos de Deus, mornos, cansados e às vezes frustrados, desanimados espiritualmente, iremos nos tornar mais uma vez crentes cheios do fogo, fervorosos no fogo do Senhor, em nome de Jesus. As nossas orações não são mais frias, mas serão cheias de autoridade, de poder, por crer que Deus realmente pode fazer algo extraordinário. E firmado nesta palavra, João 7,38, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva.
Vamos voltar para o primeiro amor, irmão. Tudo é para Ele, tudo é por Ele. E por último, querido amado irmão, o avivamento nos leva a viver uma plena submissão da autoridade da pessoa de Jesus. Se tudo é por Ele, tudo é nele, tudo tem que ser através dEle. Então, querido, eu vou entender que o senhorio e a autoridade de Jesus sempre andarão juntos. Não se iluda com essa questão. Eu amo a Cristo e vou servir a Cristo lá na minha casa. Tudo bem, você pode até servir, você pode até fazer isso, mas vai chegar um tempo que você precisa entender: senhorio de Jesus e a autoridade dele tem que estar sobre a tua vida. Não existe submissão sem reconhecer a autoridade dele. Não existe. Nós estamos vendo aí tanta gente tentando desvirtuar esse princípio. Se queremos ter a autoridade de Jesus, nós precisamos estar submissos a Ele. Aprenda a viver debaixo da autoridade, irmãos. Aprenda a viver debaixo da autoridade que Cristo estabeleceu também. Se você não aprender a andar debaixo da autoridade, você vai ter dificuldade no seu relacionamento com Deus. Você vai ter. Pessoas que têm problema de relacionamento com a autoridade, elas não conseguem viver em comunidade. Elas vão ter problemas frustrantes, vão ter relacionamentos que não são saudáveis, por causa de um simples problema: falta de submissão a uma autoridade da pessoa de Jesus. O avivamento rompe com esse paradigma, com essa posição, com essa ação diabólica, de você não querer estar debaixo da autoridade do Senhor. Escute bem, querido: Satanás foi expulso da presença de Deus, por não aceitar a autoridade de Deus. E quem não aceita ser submisso, provoca rebelião, e rebelião se resolve. Quem tem dificuldade com a autoridade, caminha para a rebeldia, com a rebelião e com a deslealdade. Por isso que eu digo, o avivamento nos leva a uma plena submissão da autoridade da pessoa de Jesus. Cuidado com gente independente. Ela tem espírito de serpente, porque não aceita o senhorio de Jesus. E no ambiente nosso aqui como igreja, escute o exemplo que eu quero dar para você. No ambiente que nós temos aqui, irmãos, pastor não pastoreia cobra. Cobra tem espírito independente. Pastor pastoreia ovelha. Amém? O dia que vocês verem um pastor: vem cá, o surucucu fogo, vem cá, jiboia, vem cá, cobra coral, vem cá, o sucuri, vem cá, vem cá, vem cá. Ele é um encantador de serpente, mas não pastoreia serpente. Aí, para encantar a serpente, vem aquele pessoal indiano lá da Ásia, né? A gente encanta a serpente, mas eu não estou aqui para encantar a serpente, estou aqui para pisar na cabeça dela. E você também. Agora, se eu e você somos ovelhas, a gente não tem dificuldade em obedecer aquele que Cristo nos direcionar, porque é o Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em serpente, ele habita em ovelha, em gente igual eu e você. A minha pergunta: quantas serpentes estão aqui? Levanta a mão. Foram ligeiros, hein? Tem gente que fez assim, ó. Tem gente que fez assim, ó. Mas nós somos ovelha, irmãos, amém? Eu preciso estar debaixo de alguém, da autoridade de alguém, e vocês precisam estar debaixo de uma autoridade. Em primeiro lugar, sob o senhorio de Jesus. O senhorio de Jesus. Queridão, um avivamento vai vir, para a gente finalizar aqui, e restaurar o propósito, o chamado e missão que Deus já nos deu.
Irmãos, podemos ouvir pregações fantásticas, pregações profundas, elaboradas, top das galáxias, mas se o coração não foi tocado pelo poder de Deus, se o avivamento não gera transformação, não gera vida, não é avivamento. Escute, irmão, o vosso pastor aqui, e mais um grupo de irmãos aqui, já passamos aqui por algumas experiências, porque a gente cria, lá atrás, a gente cria que avivamento era manifestação de dons. A gente cria, irmãos, que avivamento era o pregador levantar a mão e o povo cair. A gente cria no mover, na muvuca, naquele pandaréu assim, que não era nem culto, era uma coisa estranha. E a gente cria que avivamento era gritaria, era um piseiro. Vocês não imaginam, um dia que vocês estão novos, chegou aí na igreja, quiser sentar, pastor, compartilha com nós algumas coisas, eu vou chamar alguns irmãos aqui e nós vamos compartilhar o que a gente via a respeito de avivamento. E a gente pensava que era. Eu aprendi que avivamento não é oba-oba. Eu aprendi que avivamento não está pautado em dons, em línguas e curas e tudo mais, em sinais. Isso pode até fazer parte. Mas uma coisa é essência que eu aprendi com o decorrer do tempo, que avivamento é transformação de vida. Avivamento, querido, é o Espírito Santo derramando a sua presença e nos transformando de dentro para fora. Essa transformação vem, querido, implantando em nós e colocando em nós os frutos, o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, alegria, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso sim é uma evidência de uma igreja avivada. Se você pode, não pastor, eu acho que avivamento tem que o fogo cair, irmão, o fogo pode até cair aqui, não tem problema, tem que cair mesmo, de repente como uma marca, como de repente um sinal de que alguma coisa começou na tua vida, mas a hora que você for embora, você tem que aprender a amar a tua esposa, amar teus filhos, amar as pessoas que estão ao seu redor, você fazer diferença, porque se você sair daqui para continuar a mesma coisa, você experimentou um movimento, menos avivamento, porque o avivamento tem que transformar a tua vida, tem que levar você a ser um crente melhor, amém, irmãos? Um crente mais potente, repita comigo, um crente mais potente, um crente mais fervoroso, um crente ponta firme, e você deixar de ser crente mimimi. Ai pastor, o senhor falou duro com a igreja, ai machucou minha unha. É preferível que, escute irmão, sem medo, eu sei que Deus usa os homens aqui, mas se um homem de Deus, cheio do Espírito Santo aqui, ele não precisa ficar, aleluia, ele não precisa não, se quiser fazer, faz, não tem problema, eu não me importo com isso, mas se vier um homem aqui, na sua simplicidade, e começar a falar, nós viemos, nós voltemos, nós fomos, e de repente aquilo que ele está ministrando, começa a entrar, e começa a mexer, e de repente daqui a pouco você não sabe se você ajoelha, se você põe a cara no pó, e às vezes ele está ali, só mexendo o olho, como eu já vi vários, não precisou fazer barulho. Primeiro encontro face a face que eu fui, e pastorzão, estava eu e outro pastor, vamos ver quem são os preletores. Aí chegou um rapaz, assim, novato, a segunda ministração, eu primeiro não gostei, medo meu naipe, segundo, vamos ver quem que é o cara, aí boa noite irmãos, tudo bem, largadão, hoje eu vou falar para vocês a respeito do vaso. E começou a contar uma história sem graça, chulé.
40 minutos depois, eu e mais 40 homens estávamos prostrados, chorando. Sabe por quê, irmãos? Deus usa os improváveis. Ele usa gente cheia do Espírito Santo. E na medida que aquele irmão foi falando, foi entrando no meu coração, eu fui me vendo ali, fui ver, Deus, me perdoe, porque eu estava julgando esse rapaz. Na simplicidade. Finalizo contando uma história aqui para vocês. Eu ia fazer dinâmica, mas não deu para me pedir para o Marco fazer. Marco gosta dessas coisas aqui. Havia um homem, ele gostava muito de vasos. Onde ele ia, ele achava um vaso bonito, comprava, e ele chegava na casa dele, em cima da lareira tinha uma plataforma, e ele ia colocando esses vasos mais bonitos, colocava para lá, colocava para cá. E um dia ele chegou e começou a admirar um vaso muito bonito, e dizia: cara, que vaso lindo, eu quero. Pagou caro pelo vaso, e levou, e deixou esse vaso bem na frente. Quem entrava na casa, olhava aquele vaso, e já chegava: cara, que vaso lindo, que bonito vaso. E ele: paguei um preço caro. O vaso escutou. E o vaso começou a empurrar os outros vasos menores. E foi chegando para frente. Todo mundo me achando bonito. E cada vez que chegava lá, o meu vaso, nossa, que lindo. E o vaso foi chegando. E quando ele percebeu, ele já estava no chão todo quebrado. O dono da casa chega um dia e vê o vaso lá no chão. E ele falou: cara, meu vaso, como que você caiu? Ninguém empurrou. O vaso, diga, o vaso caiu sozinho. A vaidade, o orgulho, soberba. Aí o dono chega e falou o seguinte: o que eu vou fazer com esse vaso? E ele escuta a voz do vaso: meu Deus, coitado de mim, eu não tenho mais jeito, perdi minha beleza. Mas o dono do vaso falou o seguinte: vou dar um jeito. E ele começa a juntar os cacos. Repita comigo: juntar os cacos. Começa a juntar os cacos do vaso. E o vaso dizia: eu não vou ficar igual, eu vou ficar feio, está terrível. E o dono do vaso dizia: fica tranquilo, vai dar tudo certo. Mas como? As pessoas não vão mais me amar. E ele cola daqui: esse caco não serve, isso aqui não dá mais. Como não dá mais? Não dá, vou jogar fora. Viu, vou ficar feio. Vamos. E ele monta o vaso. E quando você quebra um vaso e monta ele, começa a sobrar fresta, correto? Rachaduras. E ele olhou assim e o vaso dizia: não, vou ser terrível, vou ser mau, olha só, acaba com a minha vida. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Aí ele foi em direção à lareira, onde o vaso estava. E quando ele vai colocando, vai: não, você pode me colocar aqui, não, todo mundo vai me achar feio. Fica tranquilo. E ele coloca o vaso em cima da lareira, onde o vaso estava, e começa a colocar outros vasos na frente dele e ao redor dele, para ele se sentir escondido. Mas o dono do vaso faz o quê? Pega uma luz, tipo neon, coloca dentro do vaso, e a luz, e aquela luz começa a vazar. E aí o que acontecia? As pessoas, quando chegavam aquele vaso dizendo: eu não vou ser mais bonito, mas quando ele chegava e olhava, eles não conseguiam enxergar os vasos que estavam ao redor, mas eles enxergavam o vaso que tinha uma luz que saía de dentro dele. E o dono disse: quebrado,
a gente muda de essência, de aparência, para essência. Você não vai ser um vaso com aparência, mas você vai ser um vaso que tem essência. Avivamento é isso, irmão. Eu vou dizer uma coisa aqui, escute. Deus está me trazendo isso agora, não tem, tenho dúvida disso. Tem gente aqui que Deus está quebrando, foi quebrado, e talvez vai quebrar mais ainda. Mas quando Ele te restaurar, Ele não vai te colocar num lugarzinho não, Ele vai colocar a essência dEle. Vão olhar para você e vão dizer assim, talvez estão rindo hoje, quebrou, aí se arrebentou, olha lá. Mas quando olhar um dia, vão dizer o seguinte, olha lá, estava quebrado, mas o que está dentro dele, é bem diferente. Guarda isso que eu estou dizendo para você. Vão olhar para você e dizer o seguinte, olha, eu sei aonde ele esteve, olha só onde ele estava. Talvez você vai estar feio, cheio de cicatriz, com traição, com um monte de coisa, aos frangalhos. Mas escute, essência é melhor do que aparência. Aparência pode passar, mas a essência, meu irmão, é outro nível. É outro nível. Talvez a gente está arrebentado, querido, está ali. Mas Deus quer colocar uma luz dentro de você, onde todos vão olhar e dizer o seguinte, esse daí não era aquele vaso? Mas ele não está tão bonito, ele está iluminado. Amém, irmão? Amém. Avivamento gera transformação de vida. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos.